Boa noite, sejam bem-vindos à Casa Firjan. Eu sou Mariana Teixeira, sou especialista de conteúdo e inovação aqui da casa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, estou vestindo uma jaqueta caramelo, com uma blusa azul com detalhes em vermelho e branco, e uma calça azul e um tênis branco. Bom, pessoal, a gente está na 5ª edição do Aquário Edu, esse que a gente tem o prazer de ser a nossa última edição desse ano, é sobre inteligência artificial desplugada na educação, e a gente gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o nosso portfólio, né, da Casa Firjan. Então, pode passar. Estou aqui. Falar um pouquinho sobre o nosso portfólio de educadores, né, o Formação para Educadores, que a gente tem como objetivo, né, ser um espaço de reflexão e práticas relativas à educação para o presente e também para o futuro, né? A gente busca fortalecer as competências inovadoras e ser um espaço onde a gente reflete, discute e traz também boas práticas educacionais, tanto do SESI quanto do Senai, para a nossa rede de educadores. A gente tem 5 eixos temáticos, que são de sustentabilidade, metodologias ativas, abordagem STEAM e transformação digital e diversidade. São esses nossos eixos temáticos que a gente trabalha ao longo do nosso ano e ao longo dos nossos conteúdos, tanto os nossos conteúdos que a gente traz nos nossos cursos de formação continuada, né, que a gente tem os cursos gratuitos aqui na casa para os educadores, de uma maneira geral, né, tanto professores quanto estudantes, pedagogos, enfim, todo mundo que está ali no dia a dia, no contexto escolar. A gente também tem o nosso Encontro de Educadores do Século XXI, que é um evento anual. A gente está indo ano que vem para a nossa 3ª edição. Esse ano aconteceu, foi super bacana, aqui 2 dias com muito conteúdo. Não sei se algumas pessoas aqui estiveram aqui nesses dias. A gente também tem as nossas publicações, inclusive esse aquário ele se transforma numa publicação que é o dossiê. Então, daqui a um tempinho, quando acabar, né, daqui a uns dias, algumas semanas, na verdade, a gente vai ter um dossiê, que é um material gráfico e textual, onde a gente traz todos os achados, né, os insights, as nossas discussões e reflexões que a gente teve aqui, né, nesse aquário. A gente tem os Aquários Edu, né, que é uma versão do aquário, que é um evento que já acontece, um ciclo de palestras que já acontece na casa desde 2018, quando a gente inaugurou aqui a casa. E são debates bimestrais, e ano que vem a gente vai ter mais edições do nosso aquário. E a gente tem um novo produto, que é o nosso videocast, que é o Formação para Educadores, onde a gente vai trazer também alguns convidados, e a gente já está com a nossa o nosso primeiro episódio no YouTube da Firjan. Então, quem quiser, é só passar lá no YouTube da Firjan, que a gente tem o nosso videocast. Bom, a gente vai ter também, ao final do nosso debate aqui, né, das nossas reflexões, a gente vai ter um momento para perguntas. Então, quem quiser, peço para que coloquem agora que escaneiem o QR Code, que vocês vão entrar num Mentimeter, e aí lá vocês podem fazer as perguntas ao longo, que a gente vai ter um mediador que vai me passar as perguntas, tá bom? Então, quem quiser já pode fazer o escaneamento aí das perguntas. Foi. E aí eu vou pedir para que vocês sejam sucintos, que eu acho que a gente tem um quadrante ali, um número reduzido ali de caracteres, então é um tweet para fazer as nossas perguntas, né? Bom, então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem, né, o nosso Aquário Edu, a gente vai falar, né, sobre o que é essa inteligência artificial desplugada, né? O que é isso na educação, qual é esse conceito, e também cases, né, que a gente vai trazer aqui, discussões, reflexões, se isso é possível. É possível a gente ter uma internet artificial desplugada, né, offline? Como é que a gente pode impactar socialmente e também mudar, desmistificar e olhar por uma outra vertente
vertente, por um outro ponto de vista, a inteligência artificial aplicada no contexto escolar, na sala de aula. Então, a gente tem algumas perguntas norteadoras aqui que vão um pouco percorrer o nosso debate, né? Então, como a gente pode usar a inteligência artificial para gerar impacto social num país onde a gente tem tantas desigualdades e diversidades como o Brasil, né? E não só o Brasil, como a cidade do Rio de Janeiro, como o estado do Rio de Janeiro, de que forma que a inteligência artificial pode ser acessível e inclusiva, né, nas escolas brasileiras de uma maneira geral, e como que a gente pode também potencializar os professores, né, os educadores ali que estão no dia a dia, como que a gente pode potencializar o trabalho desses educadores, o dia a dia, utilizando a inteligência artificial. Então, vamos agora vou chamar aqui, primeiramente, a Gi Santos, por favor, Gi, seja bem-vinda. Palmas, pessoal. Bom, a Gi é educadora, à vontade. Educadora, empreendedora, especialista em EdTech, top voice no LinkedIn, novas tecnologias e educação, atua como Program Manager na The Bakery, liderando programas de inovação aberta, é apresentadora do programa, né, Assunto na Mesa, da TV Futura, do canal Futura, e também Inteligência Artificial no Futura, embaixadora no Women Tech Makers. Seja muito bem-vinda, Gi. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e a gente tem a presença aqui do professor Seiji Zotani. Seja bem-vindo, professor. Bom, Seiji é professor visitante de educação na Harvard Graduate School of Education, professor de Ciência da Computação e Tecnologia de Aprendizagem na Universidade de São Paulo, na USP, doutor pela Universidade de Osaka, no Japão. Desde 2017, atua como assessor técnico científico do Ministério da Educação do Brasil, também é cofundador do NES e, recentemente, né, presidente eleito na Sociedade Internacional de Inteligência Artificial na Educação. Então, bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquem à vontade. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, é uma honra estar aqui com vocês. Então, muito obrigada por essa discussão, obrigada pelo convite, por terem aceitado o convite, na verdade. E aí vou passar agora um pouquinho, que cada um vai falar um pouquinho, 5 minutos, vai apresentar um pouquinho do que eles trabalham, qual é a visão deles sobre essa temática, né, sobre o que a gente está trazendo hoje aqui para o Aquário. Então, vou pedir primeiro para o Seiji começar, que eu acho que é a próxima. Então, pode começar. Perfeito. Fica à vontade. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos a participação. Eu acho que é um debate muito interessante e construtivo que a gente pode ter no nosso país para pensar um pouquinho a inteligência artificial de uma maneira diferente do que normalmente a gente escuta, seja pelas mídias, seja por outros meios. Então, é tentar pensar um pouquinho a inteligência artificial e o porquê que ela se tornou uma nova fonte de desigualdade social. E aí eu trouxe uma figurinha aqui, uma pergunta para a gente. A inteligência artificial, ela, na grande maioria das vezes, ela se torna uma nova fonte de desigualdade social muito por causa do acesso. Então, as pessoas não têm acesso, seja por falta de infraestrutura, seja por falta de habilidade para utilizar esse tipo de tecnologia. E aí a pergunta que a gente pode se fazer é: como é que a gente, então, pode levar os benefícios da inteligência artificial para as pessoas e contextos onde uma infraestrutura tecnológica ou uma infraestrutura do ponto de vista de capacitação pessoal é quase inexistente. E aí esse é o nosso desafio, a gente pensar como é que a gente consegue superar esse desafio. E aí, para pensar nisso, a gente precisa pensar que nós temos a tecnologia atual da inteligência artificial, ou seja, que é a linha que, como é que eu falo? A linha completa, aqui sem ser a linha pontilhada, onde você tem a curva das tecnologias de inteligência artificial atuais.
E você tem um impacto ao longo do tempo. E quando a gente pensa em resolver um problema que está presente e que não tem muitas pessoas pensando, é interessante a gente pensar nessas tecnologias emergentes que estão para vir e cabe a nós a pensar como é que a gente consegue criar esse novo caminho. Então, um exemplo básico aqui em inteligência artificial, todos, ou pelo menos a maioria de nós, conhece o ChatGPT, outras tecnologias de linguagem, ou os geradores de imagem, e assim por diante. Todos esses modelos, eles são conhecidos por necessidade de treinamento, de grande quantidade de dados. Isso custa, só para vocês terem uma ideia, uma versão do ChatGPT custa 100 milhões de dólares para você treinar. Isso quer dizer que, se você treinar várias vezes, você gasta algumas centenas de milhões de dólares. O Brasil não tem esse recurso sobrando para fazer isso. Então, quando as pessoas falam, precisamos de um modelo brasileiro do ChatGPT, quer dizer que você tem que gastar tanto do ponto de vista de infraestrutura, algumas centenas de milhões de dólares, quanto do ponto de vista de treinamento, algumas centenas de milhões de dólares, quanto do ponto de vista de energia. O gasto energético é gigantesco. Você tem mais algumas centenas de milhões de dólares. Então, não é barato. E aí a gente pode pensar, como é que a gente consegue pensar numa tecnologia emergente? E aí que surgiu a ideia de a gente olhar para o nosso contexto brasileiro e pensar numa nova forma de construir tecnologias com inteligência artificial, que a gente está chamando de inteligência artificial desplugada na educação. Então, a ideia básica aqui que a gente pensou ao iniciar essa discussão, e com certeza vai ter uma evolução gigantesca, e a Gi e a Mari estão trabalhando em cima desse processo de pensamento, de construção dessas ideias, é a gente olhar para os desafios que estão presentes na nossa realidade e usá-los não como um empecilho, mas como um veículo para a gente construir algo diferente. Então, por exemplo, considerar a infraestrutura disponível. Ao invés de a gente pensar em construir inteligências artificiais que obrigam a gente a utilizar uma infraestrutura mais parruda, ou seja, uma internet de banda larga 100% disponível, ou qualquer outra tecnologia, computadores para todos os alunos e assim por diante, que tal a gente pensar, será que a gente não consegue construir inteligências artificiais ou tecnologias que utilizam inteligência artificial com a infraestrutura disponível atualmente? Aí a resposta é possível, só que a gente tem que repensar como é que a gente desenha essas tecnologias. Da mesma forma, o uso da internet quando ela está disponível, ao invés de tentar utilizar a internet a todo momento. A gente pode pensar também em criar essas tecnologias pensando que eu quero atingir um usuário final, que pode ser, por exemplo, o meu aluno, mas talvez o aluno não tenha acesso à tecnologia, talvez sejam os pais que tenham acesso à tecnologia, talvez sejam os professores que tenham acesso a essa tecnologia. Então, como eu crio uma inteligência artificial que vai ajudar o aluno tendo uma pessoa como intermediário? Então, um novo jeito de você pensar na construção dessa tecnologia. E aí você também pode pensar que os recursos tecnológicos eles podem estar compartilhados. Então, imagina um celular que não é o meu celular, é o celular da família. E aí, a partir desse celular da família, como é que a gente consegue criar tecnologias que apoiem não só uma pessoa, mas várias pessoas? E aí, por fim, pensar, quando a gente pensa na IA desplugada, no contexto educacional, a gente conseguir pensar em maneiras de criar tecnologias que requeiram o mínimo de habilidades digitais. Então, ao invés de a gente pensar
que o professor precisa aprender novas habilidades digitais, a gente pode pensar, aprender habilidades digitais, competências digitais é importante. Mas será que a gente consegue criar uma tecnologia que não precise de habilidades digitais? Se a gente conseguir fazer isso, quer dizer que a gente quebrou mais uma barreira de acesso do uso da inteligência artificial. Então, a gente vai quebrando todas as barreiras de acesso e a gente dá a oportunidade para as pessoas utilizarem com mais propriedade essas tecnologias, né? Pronto. Eu falo por aqui e aí a gente pode iniciar uma conversa em cima dessas ideias. Obrigada, Seiji. Gi, pode passar o... Para onde que a gente mira? Pode passar, eu acho que o próximo começa o seu. Não, é para trás. É o botão grande. Ah, o grande. Super tecnológico, né? Boa noite, pessoal. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher autodeclarada parda, com cabelos brancos, com laterais de oncinhas coloridas. Estou vestindo uma camiseta preta e uma calça branca com detalhes em preto. Então, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Apesar de estar dizendo aqui Gisele, podem me chamar de Gi, porque senão parece que vocês estão brigando comigo. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre essas conexões, esses impactos, né, que o fato da gente desplugar fazem a gente avançar. Sim, porque eu acho que a gente pode desplugar para avançar. Apesar de ser bem preocupante a gente ter que falar sobre inteligência artificial desplugada, né? Porque se a gente está falando que precisa ser desplugada, é porque ainda temos algumas questões para falar. Bom, eu sou essa criança, isso foi o mais perto que eu cheguei de andar de moto. E eu costumo dizer, quando a gente fala muito de geração Z, Y, alfa, milênio, eu gosto de dizer que eu sou uma nômade geracional. Porque quando a gente está olhando para o que está acontecendo no mundo, né, a gente tem M-Web falando de geração de transformação, a gente tem a Universidade de Sydney falando de uma geração de desorientação, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, deu uma desconfigurada no slide aqui. O que é importante a gente saber é que não tem manual único. Seja o que o professor Seiji fale, ou o que eu fale, ou o que a Mariana fale, ou o que vocês leiam por aí. Uma opinião, um fato, não, na verdade, é a história de todo mundo. Existem diferentes contextos. Cada pessoa aqui está com a sua própria história. Mas há um caminho. Eu juro que estava configurado quando eu mandei. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de inteligência artificial e trabalhar com ela dentro de um contexto educacional, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. A integração com os princípios e direitos humanos. A gente precisa considerar as lacunas, as ausências. Então, diversidade e inclusão precisa estar nessa variável. A gente precisa falar sobre a alfabetização midiática e de futuros. E aí, tudo isso, assim, acho que essas coisas vão surgir aqui nas conversas. E dessa colaboração multissetorial. Então, imagino que aqui a gente já tenha um perfil multissetorial, né? A gente tem professores que estão em sala de aula, a gente tem gestores, a gente tem pessoas que são pensadoras, criadoras dessas tecnologias, a gente tem gente aqui de toda a área e todo o contexto, né? E a gente precisa de um marco regulatório. Inclusive, hoje, está sendo muito discutido a regulação que está no Senado. E, lógico, agradecendo já toda a pesquisa que o professor e os colegas dele fizeram, a gente precisa de pesquisa científica. Então, a notícia boa tem como fazer, a gente tem caminhos, e o Brasil é muito bom nisso. O outro lado a gente precisa falar sobre, discutir sobre isso, para que as pessoas saibam o que está sendo feito. E a gente não precisar trazer a Finlândia em todo o programa de televisão, dizendo, olha o que eles estão fazendo lá. A gente precisa falar, olha o que está sendo feito aqui. Então, essa é a notícia boa. E a gente precisa de foco. Então, a gente está falando de fortalecimento dessas competências digitais, a gente está falando de organização de políticas públicas, a gente está falando de conquistar espaços. Então, de novo, o Brasil é muito bom no que faz, o Brasil tem
um nome lá fora muito respeitado em termos de pesquisa, principalmente na área de tecnologia, e a gente precisa conquistar esses espaços. E quando eu digo conquistar esses espaços, não é necessariamente a gente só dizer que é feito, é a gente convidar mais gente para fazer, é a gente incentivar crianças a pensarem como cientistas, é a gente falar para meninas pretas muito novas e falar: sabe inteligência artificial? Você pode criar coisas. Então, é a gente trazer, conquistar esses espaços, não é só sobre o agora, a gente está falando de futuros também, e resgatar alguns passados que a gente precisa resolver. E quando a gente fala de professores, estudantes, né, de todas essas pessoas que estão envolvidas, a gente precisa de uma orientação contínua. Por que, quando me pedem, muitas vezes, Gia, faz um repositório de material, porque daqui a uma semana esse material pode estar defasado. A gente tem tanta coisa acontecendo que, de novo, uma coisa que eu leio e faz muito bem para mim pode não ser o que vai resolver para ele. Então, essa importância de ter orientação contínua, falar, hoje está assim. ChatGPT há 2 anos, nossa, estava daquele jeito. O que está acontecendo em relação a ChatGPT hoje em dia já é outra coisa. O próprio conceito de inteligência artificial há 30, 40 anos era uma coisa. Hoje já tem outros conceitos que envolvem. Então, esse foco, né, que eu juntei nessas 4 letrinhas, eu acho que a gente tendo isso, a gente consegue não incentivar os medos que estão sendo incentivados, que é perda de emprego, problemas muito graves de dados. Então, é a gente utilizar o conhecimento, né, e, na verdade, acesso à informação e acesso às tecnologias como premissas para a gente fazer qualquer discussão. Então, essa primeira parte introdutória aqui era só para dizer um pouquinho do lado da Gia, que vocês vão ouvir dos meus estudos e pesquisas, que é muito ligado a gente. Por que gente? Porque não existe tecnologia, pelo menos por enquanto não, sem gente. Então, nada disso que a gente está vendo por aí foi criado por uma máquina. Então, a gente precisa resolver problemas de gente para a gente conseguir sanar o que essa desigualdade tecnológica está fazendo ainda. Legal, maravilha. Obrigada, professor. Obrigada, Gi. Bom, pessoal, a gente já aqueceu aqui um pouquinho. Eu vou pedir para o pessoal soltar um vídeo, mas deixa só um minutinho, por favor, porque a gente está com um tempinho apertado. Isso. Pode botar até 2 minutinhos, tá bom? Até 2 minutinhos, tá bom. A inteligência artificial abre caminhos e chega ao sertão do Piauí com uma lição de sobrevivência. De que maneira a Caatinga te ajuda a ensinar inteligência artificial? Ela me inspira de várias formas, principalmente a partir desse contexto de resiliência, né, de atravessar longos períodos de seca e conseguir se adaptar às necessidades do ambiente, né? Um cacto, por exemplo, modificar uma folha para perder menos água para o ambiente, né? Isso é algo fantástico, né? Eu vim para dar aula de biologia, né? E aí, quando eu cheguei na escola, surgiu essa oportunidade de trabalhar com aulas de inteligência artificial, né? Que no início foi um desafio. Amanda é professora em Guaribas, cidade com pouco mais de 4.500 habitantes. Bom dia! Bom dia! Animados para a nossa aula de hoje? Sim! Em 2024, a IA se tornou disciplina obrigatória para mais de 120 mil alunos do ensino médio e do último ano do fundamental na rede estadual do Piauí. A escola tem um laboratório de informática que é super concorrido. Não tem computador para todos os alunos da mesma turma ao mesmo tempo. É preciso revezar, mas isso não é problema por aqui. Os professores também ensinam inteligência artificial de um jeito desconectado, numa sala de aula comum. Era possível a gente trabalhar com o que a gente tinha. Cartolina, canetas coloridas,
Pode deixar mais um pouquinho, desculpa. É até 1:03, desculpa. Por aí. Cartelas de animais. E esses animais são típicos do nosso bioma Caatinga. Cada grupo escolhe um animal da cartela. O reconhecimento das semelhanças ou dos padrões leva à resposta certa, no caso, ao animal escolhido. A cutia é terrestre e ela é um roedor. E aí pode cair também no pré-A, porque a IA, ela vai ser com base nos dados que a gente vai impor nela. E o pré-A também é um roedor, também é terrestre. E aí a gente estava aqui discutindo qual característica que vai diferenciar eles dois. E aí tem um aqui, o pré-A, que a cutia sabe nadar. E o pré-A não sabe. E a árvore de decisão vai decidir qual animal a gente está falando de acordo com as características que a gente colocou. Isso aqui é um mapa mental que a gente vai fazer na prática, né? Construindo um algoritmo. Algoritmo. Que bicho é esse? É uma sequência de instruções que um computador segue para realizar uma tarefa. Um passo a passo, como numa receita de bolo. Bacana, obrigada. Gi, você quer comentar um pouquinho sobre esse caso que apareceu no Globo Repórter? Eu quero, por isso que eu falo tanto, gente. Finlândia não tem isso, tem cutia, não tem cutia. Então, acho que quando a gente fala de trazer, né, o desplugado para conectar e para a gente incentivar a ciência, a matemática, para falar de inteligência artificial, é sobre isso. Né? Acho que é para falar, nesse momento, está desplugado. Nesse momento, a gente não está falando de escrever prompt, nem de fazer... A gente está falando de quê? A gente está falando de conexões. Quais são essas conexões? Quais são esses exercícios? Esses exercícios, eles levam a uma computação, um pensamento computacional desplugado, e que também vai levar esses adolescentes, esses professores, a entender como funciona. Então, aqui, por exemplo, eles estão falando de animais, mas isso depois poderia ser levado para quê? Para reconhecimento facial. Poderia dizer, se você pede um empréstimo no banco, como eles vão saber se você recebe ou não? Então, e você parte de um ponto onde a simplicidade vai trazer acesso à informação para que você tenha e se enxergue também como uma pessoa que pode participar da criação de novas metodologias, novos processos para estudar IA, por exemplo. Então, eu achei muito importante trazer esse exemplo, que, inclusive, foi do Globo Repórter, do último Globo Repórter, para que a gente comece a dizer, né, existem vários tipos de desplugado, existem várias maneiras de você pensar tecnologias com pouca conectividade, mas com muito aprendizado. Bacana. A gente tem um videozinho que a gente vai passar também, que tem muito a ver com essa última fala, que é um vídeo de sensibilização só para a gente poder fazer uma conexão com a questão desplugada. Não está... Espera aí. Ah, tá bom. Não, então, era um vídeo, na verdade, que a gente acabou, por causa até do tempo, mas é um vídeo que fala um pouquinho sobre essa questão do algoritmo, como que a gente, não sei se é um vídeo conhecido do sanduíche, né, que um pai, ele começa a escrever, né, como que, na verdade, ele pede para os filhos para como deveria fazer um sanduíche para ele, um sanduíche de pasta de amendoim. E aí eles escrevem, os filhos começam a escrever como que ele deve fazer o sanduíche, e o sanduíche acaba saindo todo errado, porque as crianças não falam como é que segura na faca, né, não falam que é para abrir o pote, então ele vai ensinando ali programação para os filhos de uma forma bem desplugada, né, mas ensinando programação, mas tudo bem. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai entrando aqui no nosso primeiro bloco, falando um pouco, né, sobre esse panorama de inteligência artificial na educação. Ano passado, a gente trouxe aqui, em novembro do ano passado, a gente trouxe duas especialistas também falando sobre inteligência artificial na educação, e elas falaram dos conceitos,
conceitos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que mudou do ano passado para esse ano, né? Então, pensando que ano passado a gente já tinha ChatGPT, já tinham todas essas ferramentas que muitas pessoas já conhecem, que já usam, inclusive. Mas o que nesse último ano a gente tem aí de novidade de inteligência artificial aplicada na educação? Queria ouvir um pouquinho de vocês dois, o que vocês poderiam trazer aí como novidade, né? Destaques aí do último ano. Poxa, mudou. Na verdade, o que aconteceu há 2 anos atrás foi aquela explosão, né? Onde todo mundo ficou querendo saber o que era o ChatGPT, como é que funcionava, o que tinha por trás, os modelos de linguagem, os transformers que as pessoas mencionam. E o que aconteceu de lá para cá foi muito a ideia de você conseguir melhorar a precisão, performance, reduzir vieses e assim por diante. Então, essas tecnologias elas não são necessariamente boas para raciocínio lógico. Então, é um modelo de linguagem e ele não tinha conceitos de lógica por trás. E esse último ano, as pessoas começaram a combinar os modelos de linguagem com a representação formal da IA, que já vem desde a época de 50. E aí o pessoal chama isso de neurosimbólica, inteligência artificial neurosimbólica, onde você combina como se fosse o seu modelo de linguagem, então a sua forma de entender o mundo, interpretar o mundo por meio da linguagem, com a sua forma de entender o mundo, interpretar o mundo com conceitos que você construiu, que a gente chama de esquemas mentais. Então, você sabe, igual as crianças estavam pensando ali, como é que eu consigo criar aquela árvore de decisão? Eu só consigo criar aquela árvore de decisão porque eu tenho um esquema sobre aquele conjunto de animais na minha cabeça. Eu estou externalizando aquilo. Se eu só tenho o modelo de linguagem, eu não sei como fazer isso, porque eu só estou pensando na linguagem, na interpretação e nas informações que eu possuo, e não na representação dessas informações. Então, o que aconteceu muito esse ano foi essa habilidade agora de a gente combinar essas duas representações. E aí isso é muito legal porque, não sei se é legal, mas o que a gente consegue fazer agora é dar mais precisão nas respostas e o pessoal começa a testar, por exemplo, Enem, ou nos Estados Unidos é o SAT. Nas provas, as tecnologias estão muito mais capazes de responder adequadamente às perguntas, com texto e com imagem. E aí isso significa que, aumentando a precisão, a gente também consegue utilizar essas tecnologias com muito mais precisão também nos processos de ensino-aprendizagem. Então, assim, essa é uma das coisas que vem vindo com muita força nesse último ano. Bacana, legal. E você, Gi? Eu acho que, pensando no que aconteceu em 2024, uma coisa que eu acho que foi muito boa foi que a gente saiu do que a gente chama ali de technology push, né, que é a tecnologia chegar e entrar sem pedir muito licença, para o que a gente chama de demand pool. Então, as pessoas, na verdade, pedem por algum tipo de tecnologia, elas demandam, e isso acarreta em mudanças. Por que eu estou trazendo isso? Com maior experimentação, com maior uso, com maior um entendimento e critérios, as pessoas começam a dizer, mas espera aí, né? Eu perguntei uma coisa para o ChatGPT, ele inventou uma referência. Então, as pessoas estão mais ligadas no que pode não ser tão bom, no que pode ser errado, no tipo de resposta não ser tão adequada. E o que isso gera?
gera, na verdade, uma maior consciência sobre o que a gente quer levar para frente e o que a gente quer deixar para trás. Então, acho que esses polos de experimentação e abertura para debate, de volta, né, centrado muito no humano, para que a gente consiga corrigir algumas rotas, fazer novas experimentações e também deixar para trás o que a gente está considerando que não é válido levar para frente ou pedir para falar, olha, vamos consertar isso aqui porque está causando alguns danos. Então, o que isso acarreta? A gente vê todo dia, né, considerando ainda que a gente está falando de um grupo específico de pessoas, alguma notícia, boa ou ruim. O ChatGPT fez isso. Uma inteligência artificial de companhia fez aquilo. O que significa algoritmo? Então, isso foi algo muito bom, que é pessoas falando sobre essas tecnologias, trazendo opinião, e pessoas sentadas numa terça-feira à noite aqui, conversando com a gente sobre isso. Então, acho que o maior ganho foi esse, abertura para debate e maior conscientização para a gente conseguir avaliar essas ferramentas. Legal, bacana. Bom, a gente teve esse ano, né, a 25ª edição, né, da Conferência Internacional de Inteligência Artificial na Educação, e pela primeira vez aconteceu aqui na América Latina, né? A gente estava lá, o professor Seiji também estava, e eu queria ouvir um pouquinho, professor, da sua pesquisa que você apresentou na palestra, né? Aprofundar um pouquinho mais do case que você trouxe, né, da sua pesquisa, como é que funcionou na prática, né, essa inteligência artificial desplugada. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona na prática. Né? Maravilha, fazer propaganda do meu trabalho é sempre bom, né? A ideia, toda essa ideia que a gente está discutindo aqui, parece muito no campo das ideias, mas a gente aplicou na prática e vem aplicando na prática em várias situações. Então, uma delas foi ajudar as crianças do nosso país a melhorar a sua habilidade de escrita. Então, imaginem vocês saindo da pandemia após 1 ano e meio sem escrever. E aí, crianças do 5º ano, 6º ano, não conseguindo escrever. Imagine a situação. E aí, o que foi solicitado para nós foi o seguinte: vocês conseguem encontrar alguma solução para que a gente consiga auxiliar as crianças do nosso Brasil, independente de região, independente de contexto. Ou seja, a gente está falando de pessoas ribeirinhas e pessoas das melhores escolas públicas do estado de São Paulo. E a gente precisava abarcar essas diferentes percepções e infraestrutura e capacidades. E aí, o que a gente fez? A gente olhou aquele conceito de IA desplugada na educação e pensou da seguinte forma: olhando os dados, a gente verificou que 98% das escolas do nosso Brasil, eles possuem internet administrativa. Significa que os alunos não têm acesso à internet, os professores não têm acesso à internet, mas o diretor tem. Ou seja, em algum lugar na escola, na maioria das nossas escolas, tem pelo menos um ponto de internet. A gente pode usar essa infraestrutura. O outro dado que a gente coletou é que 100% das escolas tem pelo menos uma pessoa com um celular bom o suficiente para tirar uma foto. Então, a gente tem 2 infraestruturas no nosso país: internet administrativa e um celular que a gente pode utilizar. Então, a gente fez o seguinte: vamos pedir, ou criar uma tecnologia para que a gente possa tirar uma foto de redação e a gente fazer toda a mágica da inteligência artificial por trás. Ou seja, a gente tira a foto de uma redação. Quando a internet estiver disponível, ela vai para um servidor, e aí, nesse servidor, a gente faz todo o processamento para identificar a escrita do aluno, a coesão do texto, a gramática,
a temática e assim por diante. E aí, com essa informação, a gente cria como se fosse um relatório gráfico, um dashboard, e retorna para o professor, para que o professor consiga entender quais são as dificuldades do aluno e melhorar a sua prática em sala de aula. E a gente fez isso no Brasil inteiro, com mais de 500 mil de alunos, foram 7.000 escolas, 1.500 municípios do nosso país e 20 mil professores. E aí a gente fez análise de impacto, mostrando que, a inteligência artificial conseguia oferecer informações boas o suficiente para que o professor conseguisse melhorar a sua prática, e a gente vê, ao longo do ano, melhoria de aprendizagem dos alunos. Isso, para mim, é o mais legal, mais gratificante. Você vê a aprendizagem dos alunos ao longo do tempo, e aí você fala assim, poxa, o trabalho que a gente fez está tendo resultado lá na ponta. Porque, às vezes, quando a gente trabalha muito em política pública, a gente faz todo um desenho de política pública, e quando chega lá na ponta, não tem impacto nenhum na aprendizagem dos alunos. E isso é muito triste. Acontece muito no Brasil. Então, a gente conseguir ver que uma tecnologia que foi desenvolvida pensando nesse contexto desplugado, a gente conseguir ver melhoria de aprendizagem, não só nos grandes centros, mas principalmente fora dos grandes centros, ou seja, nas escolas de pequenas cidades, e aí pequenas cidades a gente fala menos de 50 mil habitantes, são cidades pequenas do nosso país, a gente conseguiu ver que nessas regiões foram onde os professores mais adotaram e é onde teve mais impacto. E aí isso quer dizer que a gente conseguiu, de alguma forma, reduzir aquele problema, aquele gap que tinha entre pessoas que tinham o potencial e usavam a inteligência artificial e aquelas pessoas que estavam sem um acesso a uma tecnologia como essa. Então, acho que, assim, resumindo, a ideia era essa. E a gente pode pensar em não só escrita, a gente pode pensar em matemática, a gente pode pensar em ciências, a gente pode pensar em pensamento computacional, história, todas as áreas do conhecimento. Se a gente fizer um exercício, a gente consegue pensar em utilizar as tecnologias para resolver problemas reais, como a Gi mencionou. Olhar para as pessoas, olhar para os contextos, e aí sim pensar na tecnologia para que possa, de fato, ter um impacto na vida das pessoas. Legal, bacana, parabéns, professor. Gi, queria ouvir um pouquinho de você, que a gente estava conversando, né, sobre, quando a gente estava falando aqui do aquário, sobre essa questão você até falou aqui, né, como que, se a gente está falando de inteligência artificial desplugada, é porque a gente tem alguma questão aí. Queria que você elaborasse um pouco sobre isso que a gente conversou. Quando algumas pessoas perguntam, Gi, você trabalha com o quê? Aí eu falo assim, em tradução, mas tradução, muitas vezes, de temas complexos, porque eu acho que essa questão, né, como o Seixas falou, é um tema muito complexo. Como é que você traduz isso? Impacto. Então, essa questão do desplugado, acho que a gente tem várias maneiras de olhar para isso. Mas eu queria fazer uma pergunta antes aqui. Quem, quando sentou aqui nessa cadeira, na cadeira onde vocês estão sentadas, sabia o que era uma árvore de decisão? Ou tinha pensado, IA tem a ver com árvore de decisão? Quem realmente já sabia e falava, não, isso aqui eu entendia? Tem algumas pessoas que sim. Quem, depois só desses 2 minutos de vídeo, já entende um pouquinho de como essa árvore de decisão, obviamente, gente, é bem mais complexo que isso, mas quem já entende um pouquinho de como isso acontece dentro de um pensamento computacional, vendo a questão da professora Amanda e seus alunos? Olha o tanto de gente. Isso é impacto. E aqui ninguém precisou ligar nada, nenhuma máquina, para que a gente tivesse um mínimo de impacto. Então, eu queria trazer esse desplugado primeiro da professora Amanda, porque o impacto não é só nos estudantes que ela tem.
Isso tem impacto na família, porque quando ela chega, vai perguntar, às vezes as crianças não sabem qual a diferença entre uma cutia e um outro. Então, isso tem impacto de volta, de retorno geracional. Então, o desplugado, gente, não é só necessariamente, e aí eu acho que o trabalho do professor e de toda a pesquisa é um excelente momento para a gente falar quais são os conceitos que a gente está trabalhando, quais são os problemas que a gente está resolvendo, para a gente não falar, olha, se ligou ali no um celular, então não é desplugado. Eu discordo, vocês não podem usar. Não, gente, não é bem assim. A gente não, essas verdades, essas certezas precisam ser discutidas, porque ali dentro da sala da professora Amanda tinha várias maneiras de desplugado. A gente está falando de desplugado de conectividade, que poderia acontecer em outro momento. A gente estava falando de desplugado de telas, mas altamente conectado entre estudantes. A gente está falando de um desplugado de certezas, né? Muitas vezes a gente está muito plugado nas nossas certezas, para um plugado em experimentação. Então, quando eu estava conversando com a Mariana, era justamente assim, a gente precisa dizer que o desplugado é uma coisa só? Eu acho que talvez não. Acho que a gente tem a pesquisa para dizer, olha, isso aqui é um desplugado de impacto, tem outra maneira de trabalhar a inteligência artificial, ou conceitos que impactam a inteligência artificial através de vários momentos de estarmos desplugados, porém altamente conectados com as nossas necessidades. Perfeito. Obrigada, Gi. Uma outra coisa que a gente também conversou foi sobre essa questão do ser acessível, do ser inclusivo, né? Então, queria perguntar para vocês como que vocês acham que a inteligência artificial, a gente está falando de desplugado, né? Mas como que também o educador, né, ou o diretor, ou o corpo educacional ali daquela escola, ele pode se apropriar, né, das tecnologias de uma maneira geral, não necessariamente só da inteligência artificial, para gerar impacto, né? Então, como que ele enxerga de uma outra forma? Porque a inteligência artificial, se a gente pensa, não, lógico, eu preciso de um equipamento, preciso de internet super rápida para eu ter aqui, dar acesso aos meus alunos. Mas como que a gente pode inverter essa lógica, né? E aí incluir, dar acessibilidade, como fazer também com que esse professor ele consiga se apropriar dessa tecnologia. O que vocês acham? Como que vocês acham que esse professor pode estar se apropriando da tecnologia para pensar de uma forma diferente na aplicação da IA? Eu acho que eu vou pedir licença aí dos meus mais velhos para resgatar uma tecnologia ancestral. É pensar mais em roda, né? Porque quando a gente está em roda, ninguém é invisível. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tentar buscar que ausências são essas que impactam tanto. A gente está falando de vieses. Quem construiu a inteligência artificial? Quem está promovendo? Quem tem interesse? Vamos colocar essa conversa na roda? E quando a gente coloca essa conversa na roda, a gente está falando de dois tipos de acessibilidade e inclusão, né? O acesso à informação. Então, precisa falar tanta palavra em inglês, falar de prompt, a gente não pode trazer uma coisa mais simples, quando a gente vai explicar o que é o algoritmo, quando a gente vai falar o que é o tal do prompt, que, na verdade, nada mais é do que uma instrução. Então, acho que a primeira coisa é desglamorizar e dizer isso é para aquele tipo de pessoa. Não, isso é para todo mundo. Todo mundo precisa conhecer, tem direito de conhecer e deveria se sentir apto bastante para interferir no que está sendo feito. E a outra questão, eu acho que a inteligência artificial já tem mostrado muitos avanços positivos em outro tipo, em outro tipo de acessibilidade. A gente está falando de acessibilidade, como ajudar pessoas com deficiência. A gente sabe hoje em dia, né, professores que têm muitas pessoas, muitas crianças, às vezes em sala de aula, e não tem uma pessoa para auxiliar. Então, a inteligência artificial já consegue cumprir esse papel de auxiliar, em algumas maneiras, barreiras linguísticas, enfim. Acho que aqui a gente já tem boas notícias, de novo, muita coisa sendo feita. Tá? Então, acho que eu diria que essa possibilidade já é uma realidade. Obrigada. Tem. Tá bom. Poxa, essa é uma discussão muito legal. E pensando em
acessibilidade tem várias facetas, né? Então, eu trabalho muito com acesso. Acessibilidade, nos Estados Unidos, eu trabalhei muito com crianças latinas. Então, lá tem muito esse desafio, né? Muitas crianças que não falam inglês e estão nas escolas, e os professores não conhecem nem a cultura, nem a linguagem. E aí, quando a gente pensa nessas inteligências artificiais, a gente consegue trabalhar o multilingüe. Você consegue tanto traduzir automaticamente o que o professor está falando, produzir material muito mais rapidamente em vários idiomas. Então, na escola que eu trabalhei, tinha 7 idiomas. Então, uma prova ela poderia ser feita em 7 idiomas diferentes. Imagina que legal. É chinês, era coreano, era português, era espanhol, era inglês. Então, era muito legal você ver essa abertura para que você abrace a diversidade. E é muito interessante você ver como é que a inteligência artificial permitiu isso. Então, essa é uma das coisas experiências que aconteceram. E, do ponto de vista de alguns desafios dos alunos também. E virou até um case que a gente trabalhava. Então, vou comentar aqui, vamos ver o que vocês acham. Imagina que tem uma criança com hiperatividade na sua sala de aula. Tem dificuldade de ficar sentada, acaba atrapalhando a dinâmica da sala, e isso acaba, de maneira geral, dificultando o trabalho do professor. E aí você utiliza a inteligência artificial para trabalhar com esse aluno. E aí, para você conseguir trabalhar essa hiperatividade com o aluno, a inteligência artificial coletava os dados desse aluno com hiperatividade e a sua interação com os outros alunos e o ambiente escolar para entender o que fazia como é que fala? O trigger, o pontapé para que a criança ficasse inquieta. E aí, o resultado foi muito bom. Conseguia adaptar a situação para que o aluno conseguisse se acalmar de maneira mais rápida e a dinâmica da sala conseguir trabalhar. Então, seja com linguagens diferentes ou apresentando informações diferentes, imagens diferentes, dando apoio emocional e assim por diante. E aí a pergunta que começou a acontecer nessa escola em particular é o seguinte: muito bem, a gente ajudou esse aluno, só que a gente está coletando dados de todos os outros alunos da sala. E aí os pais dessas crianças se sentiram, como se diz, abusadas, porque tem uma inteligência artificial coletando os dados dos seus filhos. E o que essa empresa está fazendo com esses dados? E se algum hacker entrar ali no servidor dessa empresa e pegar todos esses dados e pegar imagens, pegar falas, pegar informações pessoais, dados sensíveis e assim por diante? E aí, então, existem essas tecnologias que apoiam a acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, você tem o desafio da privacidade de dados. E aí começa o processo de discussão nesse contexto. É um pouquinho fora da pergunta, mas é interessante a gente pensar. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês fariam se fossem o filho de vocês? Que estivesse interagindo com outras crianças e os dados da sua criança estivessem sendo coletadas e essas informações sendo utilizadas para treinar inteligências artificiais.
no nosso contexto brasileiro, é a primeira vez que eu estou fazendo essa pergunta. Para vocês está ok ou para vocês não está ok? Quem que acha que está ok? Quem acha que não está ok? Poxa vida, mais não ok do que ok, né? E é interessante a gente entender essa pergunta, porque ela vai aparecer muito mais vezes daqui para frente. A ideia de usar a tecnologia em sala de aula tem muito essa pegada de você tentar abraçar a diversidade o máximo possível, né? Fazer com que a tecnologia apoie principalmente aqueles que precisam mais. Só que aí a gente vai ter uma necessidade, como sociedade, de fazer essa discussão. E isso é muito interessante porque está começando agora essa discussão e a gente vai ter que ter a maturidade para tomar uma decisão como sociedade, porque senão, se a gente não pensar sobre isso, alguém vai pensar sobre isso e vai tomar decisão pela gente. Então, acho que é interessante a gente também trazer essa conversa. Desculpa, Lai. Nada. Não, com certeza. Eu acho que tá tudo conectado, né? A gente acaba estamos falando ali da sala de aula e como que a inteligência artificial impacta, né? E aí, trazendo um pouquinho para o contexto do nosso principal público aqui do SESI, né, dos nossos cursos, dos educadores, dos professores que estão em sala de aula, né? Você trouxe um exemplo ali da sala de aula do que já acontece, né, em outros países. O que vocês acham, né, em relação à inteligência artificial de uma maneira geral, agora, né, para a gente finalizar o bloco de perguntas e a gente abrir para a pergunta do público? Eu, como professor, né, pensando que a gente tem aqui o público de professores que estão ali em sala de aula, a gente ouve-se muito, né, daquela questão de substituição e tudo mais, mas a gente também já está ouvindo um lugar de potencialização, né, de potencialidade, né? Como que a gente amplia as potencialidades desse educador que está em sala de aula? Então, como que vocês veem a inteligência artificial sendo essa ferramenta de potência desse educador? Claro, pensando todas as questões, né, que a gente já trouxe aqui, algumas questões éticas, mas assim, pensando pelo ponto de vista positivo, digamos que quais são as coisas que a gente pode extrair positivas da tecnologia, como que vocês veem que a inteligência artificial pode potencializar o dia a dia do professor, do educador que está ali em sala de aula? Eu acho que tem algumas características da nossa profissão, né? Primeiro que a profissão que a gente nasce com... Desculpa, é só pegar o microfone que... A gente nasce, vai para a escola, depois, se você trabalha com educação, você nunca mais sai, né? Então, você fica ali. E tem algumas questões de potencializar algumas dessas habilidades que fazem parte, né? Uma é a questão da curiosidade. O professor ele pergunta muito por quê, ele pesquisa muito por quê. Então, acho que a inteligência artificial, nesse momento, ela dá abertura para que professores, professoras, pessoas envolvidas em educação pesquisem e experimentem mais. Tá? Então, acho que essa experimentação é muito valorosa para a profissão. A outra, eu acho que é a questão da organização. Então, essas ferramentas nos ajudam a nos organizar e liberar o eu não sei. Porque, para ser professor, é muito difícil você dizer eu não sei. Professor, eu sou professora, estou na área há mais de 30 anos, e quando alguém fala para a gente, mas isso aqui, você vai falar, eu não sei, mas você não é professora? Então, acho que a inteligência artificial trouxe de volta essa possibilidade da gente assumir o eu não sei e utilizar máquinas para nos ajudarem. Então, o que você faria se você tivesse um aluno ali que é hiperativo nesse momento? Olha, eu não sei, mas talvez a IA possa me ajudar por onde começar. Então, acho que isso ajuda bastante também. E, por último, eu acho que é a certeza de que a gente vai ser necessário para sempre. Então, quanto mais a gente usa inteligência artificial, mais fica provado de que robô não consegue substituir um professor totalmente. Então, acho que é o fortalecimento da nossa vida dentro de uma instituição educacional. Fantástico, gente.
tem o lado bom e o lado desafiador, né? Então, se a gente pensar no professor ou qualquer profissional, já tem muitos resultados mostrando o aumento de performance de até 50% na sua capacidade de produzir alguma coisa no seu trabalho. Isso significa que, se você não usar, você vai estar potencialmente muito aquém dos seus pares. E o último resultado que saiu, acho que algumas semanas atrás, mostrou que o impacto é maior ainda se você comparar pessoas menos qualificadas e mais qualificadas. Então, pessoas menos qualificadas têm um ganho de 50% a 60%. Pessoas mais qualificadas têm ganhos de em torno de 17% a 20%. Ou seja, a gente está reduzindo o gap entre pessoas menos e mais qualificadas. E aí é um argumento muito interessante desse trabalho que fala assim, talvez as pessoas mais qualificadas que precisam estar preocupadas com relação ao seu emprego. Porque uma pessoa menos qualificada pode ter a mesma performance que você. Isso é muito interessante, que não estava no radar até há pouco tempo. Todo mundo pensava que as pessoas com maior dificuldade seriam aquelas que talvez teriam a possível perda de emprego, né? E talvez isso não seja verdade. Mas, voltando aqui para a vida do professor, se o professor não adotar essas tecnologias, significa que ele vai ter perda de oportunidade para trabalhar diferentes tecnologias ou diferentes conteúdos ou diferentes formas dentro de sala de aula. Um jeito muito interessante de explorar essa tecnologia é você trabalhar a sua própria criatividade quando você está preparando uma aula. Porque, normalmente, você tem aquele padrão de aula, você pode perguntar que outras formas interessantes a gente consegue conduzir a mesma aula de maneiras diferentes, mais potencialmente engajantes, utilizando elementos de gamificação, ou fazendo trabalhos em pares. Como é que eu faço isso? E aí você começa a explorar novos mundos aqui. Então, para o professor, o uso da inteligência artificial é uma, como se diz, é um baú de oportunidades para ele explorar várias formas de se fazer e de se ensinar. Então, eu acho que isso é muito interessante. Por isso que a minha sugestão para todos os professores você está com medo? Tudo bem, mas testa. Testa, trabalhe, aprenda, teste de novo e de novo, até um momento que você vai achar indispensável. E aí começa o outro problema. Eu falo de benefícios e problemas, né? O outro problema o professor, ele pode, ou o professor ou qualquer profissional, ele pode ficar dependente da tecnologia. E não tem problema você ficar dependente de uma tecnologia. Por exemplo, para vir para cá, eu usei o Uber. Para todo lugar eu vou com o Uber. Para andar na rua com o carro é o Waze. Se me derem um mapa atualmente, eu não sei. Quando eu tinha 18 anos, eu sabia. Agora eu não sei mais usar um mapa, né? Então, o que é aceitável o professor perder de capacidade e o que não é aceitável o professor perder de capacidade? Então, a gente vai ter que fazer um trade-off. A gente vai precisar entender o que é a essência de ser professor e o que você pode deixar para a máquina resolver. Por exemplo, a avaliação. A avaliação da forma como a gente faz, a avaliação somativa, o computador faz. Inclusive, ele responde melhor do que a gente atualmente.
E agora, o professor ele pode criar outras formas de avaliar, que ao invés de você avaliar o produto final, você avalia o processo de aprendizagem. A aprendizagem é um processo. Como é que você avalia o processo? Aí vem o que a gente falou, é o professor. A máquina não sabe fazer. Então, eu acho que a gente vai... tem esse momento de discussão que a gente vai precisar entender. E da mesma forma para o aluno. O aluno também vai utilizar essas tecnologias. Quando a gente, como professor, vai permitir, quando não vai permitir? Que perdas são razoáveis para o aluno e que perdas não são razoáveis para o aluno? Perder do ponto de vista cognitivo. Porque você vai usar essas tecnologias, vai atrofiar uma parte do cérebro, outra vai aumentar. Qual que é a perda que a gente está? Então, essa discussão ainda não está nos nossos ambientes, mas vai precisar estar. Porque, se não tiver, de novo, os alunos vão fingir que resolvem, os professores vão fingir que ensinam e está tudo certo. Então, esse é o desafio nosso, e eu acho que é uma oportunidade, a gente está vivendo num momento fantástico, de a gente repensar as aprendizagens e ter esse push para que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira diferente, com mais consistência, com mais propriedade e, quem sabe, trazer mais valor para a nossa sociedade. Bacana. Bom, vamos para as perguntas. Tenho aqui 3 perguntas. 2 específicas para o professor Seiji, uma que eu vou abrir para vocês dois. A primeira para o professor é: como o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial pode ajudar a impulsionar a aplicação da IA na educação? Pô, muito legal. O Plano Brasileiro é um conjunto de projetos, né, relacionados à inteligência artificial. Na educação, dos 6 projetos, 5 foram a gente que construiu, junto com os ministérios. E tem vários braços assim que a gente pode olhar, né? Então, o primeiro deles é com relação a detectar crianças com potenciais risco de abandono escolar. Então, como é que você utiliza a inteligência artificial, em particular a inteligência artificial desplugada, para detectar crianças com potencial risco de evasão? Então, isso é um trabalho que pode ser feito. Se for pensar no Brasil, de maneira geral, o índice de evasão não é necessariamente tão grande, mas se você olhar os dados com mais cuidado, você vai ver que tem regiões onde 1/3 dos alunos evade. E isso é muito desafiador. E aí, se você olhar os dados com mais carinho, você vai identificar que, por exemplo, pretos e pardos e índios têm um índice muito maior do ponto de vista de evasão. E a gente tem que olhar com cuidado, com carinho, essas populações. Então, é interessante a gente olhar a inteligência artificial exatamente nesse contexto, para a gente tentar entender e reduzir a evasão. Aí tem trabalho de uso de tutores inteligentes para apoiar numeracia e literacia. A gente tem... a gente está até conversando, né, Arthur? Estava trabalhando sobre gestão de dados. Então, tem uma parte de inteligência artificial com gestão de dados. E aí tem outras que eu não lembro de cabeça aqui, mas são todos pensando como é que a gente trabalha dados para tomar decisões olhando as evidências que nós temos no nosso país. Então, esse plano brasileiro tem a oportunidade de viabilizar o uso da inteligência artificial para resolver diferentes desafios da educação do país. O desafio é sempre os recursos envolvidos, né? Então, o nosso país tem recursos limitados e é um desafio a gente conseguir priorizar da melhor maneira possível o uso desses recursos.
E aí tem uma pergunta específica sobre sua pesquisa, que é se nesse programa de melhoria da escrita você trabalhou com alguma faixa etária específica e qual foi o tipo de dado mais útil para os professores, né? E se tem um material científico desse programa, foi o seu artigo, né, que você mostrou ali no PPT, e que tipo de dado, né, foi mais útil para os professores nessa pesquisa? Legal, a gente trabalhou crianças do Fundamental 2 para cima, né? Então, crianças que ainda não conseguiam escrever muito bem, não foi o nosso foco. E a gente trabalhou com o professor uma política internacional que ela é conhecida como TAR, que é Teaching at the Right Level. Como é que a gente traduz isso? É a primeira vez que eu estou pensando nisso. Aprender na idade certa, ou aprender no momento certo, né? No nível mais adequado. E aí, a gente trabalhou em conjunto com várias universidades, e uma delas produziu material para que o professor pudesse aplicar para o aluno, independente do ano escolar, pudesse aprender aquilo que ele tinha mais dificuldade de aprender. Infelizmente, a gente não conseguiu coletar dados direto com o professor para entender a mudança de prática dele, mas a gente conseguiu observar o uso desses materiais para apoiar os alunos na escola. Legal. Tem uma outra pergunta para vocês dois. Quando a gente fala de IA, né, inovação na educação, é comum a referência sempre à abordagem STEAM. E isso tem um foco em ciências, engenharia, matemáticas e artes. Mas onde entram as humanidades nessa educação, né? Onde entram as humanidades na inteligência artificial? Eu acho que, assim, se a gente pensar, focando bem nessa pergunta, as humanidades, elas... Artes, por exemplo, né? Então, a gente está falando... E é possível... essa coisa da caixinha, né, de que a matemática só pode ser exata. Gente, a gente tem ali... Para você... Vamos pensar assim, para você elaborar uma coisa que, na minha época, eu tenho 52 anos. Então, tinha os problemas de matemática. Para você ter os problemas de matemática, tem toda uma elaboração de língua, né, de coisa que você tinha para fazer o problema. Então, é possível ter um intercâmbio de humanidade, mesmo dentro de exatas. Então, se a gente tivesse pensamento muito específico. Quando a gente fala de STEAM, por isso, inclusive, que incluíram artes, foi justamente para falar, olha, a gente está falando aí de áreas que se complementam e devem conversar, e não separar. Porque, se você fala assim, você vai pensar só em matemática, não vai rolar. Quando a gente lembra o porquê que o STEAM foi criado, né, foi justamente para ajudar ali a criar cidadãos que transitassem melhor, né, dentro de uma sociedade muito voltada para o trabalho, claro. Mas, então, acho que é isso. A gente não colocar justamente numa caixinha faz parte do nosso trabalho. Né? Então, e a máquina, quando ela entrega de uma forma muito seca. Então, ela talvez não consiga fazer essa curva de contexto tão bem ainda. Fantástico. Eu estou pensando aqui como é que eu respondo essa pergunta, né? Porque o ser humano está em tudo isso, na verdade, assim, o humano no centro, a tecnologia ali rodeando para aumentar as nossas capacidades, né? Então, a gente cria tecnologias desde sempre para aumentar as nossas capacidades para realizar alguma tarefa. Então, não tem como tirar o humano do contexto. E aí, olhando para o STEM e agora o STEAM, qual que era a pegada há algumas décadas atrás, né? Por que criaram essa ideia? O objetivo principal de você trabalhar essas áreas, na verdade, foi para você gerar produtos de valor que você consiga auxiliar a sociedade a aumentar a sua performance, ou a facilitar a vida das pessoas, ou resolver problemas difíceis, e assim por diante. E aí
a capacidade de a gente criar não depende só das áreas duras. A gente precisa de design, a gente precisa de arte, a gente precisa do ser humano para conseguir fazer tudo isso. E aí é a combinação disso que permite com que a gente seja mais criativo e resolva problemas complexos da nossa sociedade. Quer complementar? Não, eu queria, depois, quando eu terminar, eu queria só dar um exemplo dessa questão. Pode dar. Eu vou dar um exemplo que eu sempre... Como eu uso meu cabelo dessa maneira, eu mudo meu cabelo com frequência, e eu sou professora, de novo, sala de aula, é muito comum a gente falar assim, mas para que eu vou aprender química? Mas para que eu vou aprender física? Eu falo assim, para fazer um cabelo como o meu, a minha barbeira, ela precisa entender de muita química, ela precisa entender de muita arte, ela precisa entender de muita matemática. Ela não vai ficar fazendo fórmula na hora de cortar o meu cabelo, pintar. Mas tudo isso é traduzido de outra forma. Então é isso, assim, não tem uma separação. Eu não vou dizer que eu preciso de um engenheiro para fazer o meu cabelo. Eu preciso da minha barbeira. Mas alguns dos conceitos são muito similares, porque se ela colocar a química errada na minha cabeça, ou se ela fizer um formato que não vai ali para fazer o meu corte, não vai. Então, acho que é muito nosso papel para trazer as humanidades, a gente, de novo, traduzir coisas que parecem muito longe da gente para uma... Você vai utilizar... Isso é, inclusive, cada vez mais comum. As crianças questionarem, para que eu preciso disso? Para isso. Então, para que eu vou precisar estudar matemática se eu quero ser um influencer de marketing digital, para fazer o seu orçamento, para você saber quanto você ganha? Então, acho que isso ajuda muito a trazer as humanidades. Total. A gente tem uma última pergunta, que a gente tem só mais 5 minutinhos. Bom, a gente está falando, o Seiji trouxe a questão da avaliação, né? Eu acho que isso é uma dúvida recorrente aqui, né, nas nossas discussões, nas nossas reflexões, e trazendo para esse contexto da educação desplugada, para a inteligência artificial desplugada. Como que vocês acham que a gente consegue medir, né, o impacto da inteligência artificial, seja ela desplugada ou plugada? Como que a gente mede esse impacto, né, e como, dentro do processo de aprendizagem, né, e no engajamento também dos alunos, né? Então, como que a gente faz essa medição do engajamento e também da aprendizagem em comparação com os métodos tradicionais que a gente tem? Poxa vida. Pergunta de 1 milhão. Assim, isso remete a um experimento que o pessoal fez, foi o seguinte: para entender o impacto da tecnologia, em particular o ChatGPT, tinha na cognição dos alunos. Então, eles pegaram metade dos alunos e pediram para eles usarem ChatGPT para resolver um projeto, para construir um projeto. E aí os outros alunos, seja o que Deus quiser, né, resolvia por sua própria conta. E aí fizeram a avaliação do resultado produzido dos alunos. E aí os alunos que utilizaram o ChatGPT tiveram um resultado muito melhor do que os que não utilizaram. E aí depois pediram para os alunos que utilizavam o ChatGPT para não utilizar mais. E analisar o resultado. E aí o que aconteceu? Os alunos que não utilizaram tiveram resultados muito melhores do que os alunos utilizaram. Isso significa que o nosso cérebro ele como se diz, preguiçoso. E aí, quando a gente tem uma tecnologia para ajudar a gente acaba não construindo algumas habilidades ou aprendendo alguma coisa que poderia ser aprendida. E aí, por que eu falo isso? Do ponto de vista de avaliação, a gente precisa estar ciente de que a tecnologia vai influenciar de alguma forma. E as crianças e os jovens já estão utilizando. Você pode fechar o olho, mas eles estão utilizando. Ou seja, essa influência já está acontecendo. E aí, quando eu tento trazer a ideia de que
a avaliação é um processo, na minha perspectiva, eu acho que esse modelo de ficar fazendo prova, ele morreu. O modelo fazer prova para tentar avaliar um aluno, ele morreu. O interessante para nós é verificar se o aluno, a partir do que ele aprendeu, não importa como ele aprendeu, se ele consegue utilizar o que ele aprendeu em diferentes contextos. Ou seja, o aluno vai aplicar aquilo e não necessariamente resolver uma prova. Então, dá um ambiente para ele aqui, para ele resolver um problema. Um exemplo legal é o do PISA, por isso que o Brasil também vai mal no PISA. Imagina o seguinte, esse é um exercício do PISA para os alunos pensarem. Imagina que você é um cientista e você tem 2 morros. Um morro é um pouquinho mais inclinado que o outro. E aí começou a chover. E aí você quer medir o quanto de chuva está ocorrendo ali naquela região. E aí a pergunta que é quantos potinhos você precisa colocar para identificar o quanto chove. Então, você coloca um potinho, cai a chuva ali e você mede o quanto que choveu. Sem cálculo nenhum, ou seja, não tem número nenhum, e é tudo escrito e fala assim, como é que você pensaria para resolver esse problema? Qual que é a diferença de um morro estar mais inclinado que o outro? Ou faz diferença ou não faz diferença? Coloca mais potinho, coloca menos potinho? Eu não faço ideia. Mas, se você estudou conceitos e não só memorizou eles, você começa a ter um raciocínio para pensar sobre aquele problema e não necessariamente ele vai ter uma resposta 100% certa. Ele tem uma flexibilidade para você ser criativo naquela solução. Você pode ter um número infinito de potinhos, então você pode colocar potinhos em todos os lugares. Você pode colocar potinhos em situações específicas. Tinha até uma arvorezinha, você vai colocar debaixo da árvore, do lado da árvore, em cima da árvore. Então, você tem uma flexibilidade. Então, é isso que é o interessante, você conseguir trabalhar conceitos, conhecimentos, e as crianças conseguirem começar a utilizar esses conceitos, esses conhecimentos. Isso, para mim, pelo menos, parece muito mais interessante do que a gente só pensar em resolver uma prova. E aí a inteligência artificial permite que a gente comece ou nos force a gente a seguir nessa direção. Eu acho que acho ótimo essa ideia, esse exemplo do potinho, porque quando pessoas vão estudar, né, sobre princípios de índices pluviométricos, né, como é que eles ficam muito chocados de saber que é um potinho que segura água, mas é só isso, o princípio é esse. Mas eu acho que tem 2 coisas que podem ajudar muito nessa questão da avaliação. Uma é a gente incentivar mais a cultura orientada para dados. Então, se você vai fazer uma prova, que dados você quer recolher? Se ele sabe 5 mais 5 ou se ele sabe aplicar isso em outras áreas da vida? E também eu acho que é essa questão justamente de transbordar o que está no papel, né? Então, transbordar, saber uma fórmula para aplicar a prova. Então, e essas 2 maneiras são altamente mensuráveis. Então, você abstrai o pensamento e diz, legal, você sabe a fórmula. Como é que você aplicaria no seu dia a dia uma questão de química, se você misturar fermento com, sei lá, com outra coisa? E orientação para dados. Dados, eles dão muito medo também, né, para a gente. Vou precisar saber. Gente, intencionalidade. Para que você quer esses dados? O que você quer medir? Já sabe? Então, vamos informar a IA, porque ela nos ajuda nessa questão mais matemática estrutural. Perfeito, gente. Muito obrigada. Imagina. A gente está encerrando aqui. Agradeço muito aos nossos convidados. Mais uma vez, queria passar só mais
uma apresentaçãozinha aqui da Gi. Ela deixou alguns materiais para vocês nesse QR Code. Então, quem quiser, algumas coisas que ela trouxe aqui... Só para dizer o que tem no QR Code, eu sou uma das apresentadoras do Assunto na Mesa Inteligência Artificial. Então, aqui no QR Code é o link direto para a Globoplay, que é gratuito. Vocês podem assistir todos os episódios que tratam dessas discussões. Legal. E aí... E aí, pessoal, a gente tem alguns informes aqui para a gente finalizar, que é o Save the Date da nossa programação da Casa Firjan. A gente, ano que vem, a gente vai ter novos cursos, né? Então, a gente tem neurociências para educadores, educação antirracista, letramento em IA para educadores, e a gente também vai ter o nosso próximo Aquário Edu, que vai falar de práticas de economia circular na educação. Então, fiquem conectados lá com o nosso Instagram, o @CasaFirjan, que a gente vai colocar as nossas próximas datas dos nossos cursos. As inscrições dos nossos aquários e também dos nossos cursos são gratuitas, então fiquem só conectados, porque a gente abre geralmente rápido, geralmente esgota, né, as nossas inscrições para os nossos cursos. E aí, gostaria de pedir para vocês participarem da nossa pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês coloquem a opinião de vocês, o que vocês acharam, tanto da nossa receptividade aqui na casa, né, da nossa infraestrutura, como também do tema, né, e sugestões de novas temáticas para a gente poder trazer aqui para vocês. A inteligência artificial é um assunto enorme e que a gente, ao longo aí desse tempo, vai tentar trazer recortes específicos, porque a gente sabe que tem muito assunto, a gente fica querendo falar de muitas coisas, trazer várias perguntas aqui, mas a gente vai, ao longo aí desse ano, com certeza, trazer outras temáticas e outras publicações, né, aquários e também cursos voltados para essa temática que está tão em voga e que está todo mundo discutindo. Então, mais uma vez, agradeço, professora também. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês. E voltem sempre aqui para casa. E sejam bem-vindos e retornem. Muito obrigada. Boa noite.